Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12. É o texto que nós vamos dar continuidade hoje. Romanos capítulo 12, vamos iniciar os famosos aspectos práticos dessa carta tão preciosa, escrita pelo apóstolo Paulo, que nós temos tido a graça de estudar esses dias. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Nós já recebemos uma palavra de oração do nosso irmão Lucas, então vamos pensar um pouco nesse texto aqui. O apóstolo Paulo inicia esse capítulo 12 de Romanos pressupondo que nós compreendemos bem os 11 capítulos iniciais, de modo que a partir do capítulo 12, a grande ambição do apóstolo é fazer com que nós venhamos a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos até então. E o que nós aprendemos? De acordo com os nossos estudos anteriores, nós aprendemos que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo esteve falando acerca da depravação total do homem, dos efeitos danosos que o pecado trouxe sobre a humanidade e bem assim sobre toda a criação, e a forma com que esse pecado nos aliena do Senhor, nos faz perecer, morrer fisicamente e ainda possui o poder de nos condenar eternamente. O pecado, portanto, é um mal sem par. A partir do capítulo 4 até o capítulo 5, Paulo nos traz o antídoto para o pecado, que seria a doutrina da justiça por meio da fé. Não há saída humana, não há resposta humana para o pecado. Se nós permanecermos na força do nosso braço ou no poder do nosso intelecto, no final pereceremos. Como, portanto, nós podemos encontrar um antídoto para o pecado? Que remédio pode nos livrar dele? O antídoto para o pecado é a doutrina da justiça por meio da fé. Nós somos livres do poder danoso do pecado. A ira de Deus é afastada de sobre nós quando nós acreditamos que na cruz do Calvário Jesus pagou o preço que nos era devido, e a partir do mérito conquistado por Ele, a justiça que pairava sobre nós foi afastada. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança em Cristo para passarmos a viver por meio dele. Quais são os desdobramentos dessa fé proposta em Cristo, dessa fé que é aplicada a ele? Paulo vai explicar esses desdobramentos do capítulo 6 ao capítulo 8. No capítulo 6, Paulo vai nos explicar como ocorre a nossa regeneração. Nós aplicamos a nossa fé a Cristo, isso nem mesmo vem de nós, é um dom de Deus. E no momento em que nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo por meio da fé, o que é que acontece conosco? É o que Paulo vai explicar em Romanos capítulo 6. Ele vai dizer que no momento em que nós, por meio da fé, acreditamos no sacrifício de Cristo, nesse momento, nós somos unidos a Ele, em sua morte e em seu sepultamento. Mas nós também somos unidos a Ele em sua ressurreição. De modo que no momento em que Cristo ressuscita, nós ressuscitamos juntamente com Ele. A nossa antiga natureza, portanto, morre com Cristo. Ela morre não para o pecado, porque nós permanecemos pecadores, mas ela morre para a autoridade do pecado. Uma vez que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, o pecado deixa de ter autoridade sobre nós. Por quê? Porque nós somos transportados do império das trevas, local onde o pecado exercia domínio, e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora nós não estamos mais sob a autoridade do pecado. Nós agora estamos sob a autoridade de quem? De Cristo. Nós rompemos a nossa aliança com Adão no momento em que morremos, e realizamos uma nova e eterna aliança agora com Cristo. Romanos capítulo 7. Final de Romanos capítulo 7. Então por que é que, sendo uma nova natureza, sendo uma nova criatura, uma vez que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós ainda pecamos?
Porque por mais que nós tenhamos uma nova mente, um novo coração, por mais que sejamos uma nova criatura, ainda habitamos nesse planeta, ainda habitamos nesse plano. O inimigo das nossas almas, ainda que ele venha rugir como um leão, ele não possui força para nos tragar da autoridade de Cristo. Ele não possui autoridade suficiente para nos transportar de volta para a sua esfera de ação. O que é que ele pode fazer? Ele pode nos tentar a vir. Ele pode nos convidar a deixarmos o relacionamento que temos com o Senhor para darmos vazão às nossas tentações e pecarmos. Contudo, quando por meio de qualquer tentação nós cedemos à pressão e pecamos, nesse momento a nossa nova mente e o nosso novo coração denuncia que aquilo que nós estamos fazendo é errado. O Lloyd Jones exemplifica isso como dois campos. Imagine que há aqui um campo e outro campo e uma estrada no meio. Um campo pertence ao inimigo, outro campo pertence ao Senhor. Quando você se converte, você é transportado de um para o outro. O inimigo não pode atravessar essa estrada para tragar você daqui. O que ele pode fazer é permanecer do lado dele e chamar você. Com as suas próprias pernas você atravessa a estrada e vem para o campo do inimigo. Isso acontece quando você cede à tentação e peca. Só que mesmo tendo vindo com as suas próprias pernas para o lado de cá, o que Cristo fez por você na cruz não muda. Você já é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. A sua vida já está em outra esfera de valores. Você tem uma outra esfera de relacionamentos. Quando você se encontra aqui, a sua mente e o seu coração acusam que você está errado. Então você olha para o outro lado e diz assim: Senhor, me perdoe, eu errei. E a Bíblia diz que aquele que reconhece o seu pecado, se arrepende e pede perdão, o que é que ele encontra por parte do Senhor? Graça e misericórdia. E Deus diz: meu filho, venha. Aí você vem. Só que o inimigo vai fazer com que você seja tentado novamente e caia. Aí você vem para cá de novo. Quando você peca, você se arrepende, percebe que errou e pede perdão a Deus. Senhor, eu errei, tenha misericórdia de mim, me ajude. Aí Deus: venha, meu filho, volte para casa. Você vem. Isso pode acontecer 2, 3, 4, 5, 6 vezes durante um dia. Por isso que Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Nós acreditamos que esses deslocamentos não fazem com que você perca a salvação, porque é aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, em nosso entendimento, não pode ser perdido. Um outro irmão que crê de forma diversa, ele vai entender que todas as vezes que isso acontece, você perde a salvação, ou corre o risco de perdê-la, dependendo da gravidade do seu pecado, por exemplo. E quando você se arrepende e volta, você é salvo novamente, de modo que ao longo da sua vida você pode ser salvo e perder a salvação algumas vezes, a depender do seu estilo de vida. Deu para compreender, irmãos? Pois bem, por que é que nós acreditamos que essa salvação, uma vez conferida pelo Senhor Jesus, não pode ser perdida? Com base em Romanos capítulo 8, que é o capítulo que fala a respeito da nossa perseverança no Senhor. Perceba, do capítulo 1 ao capítulo 3 nós temos o poder do pecado. Do capítulo 4 ao capítulo 5, o antídoto para o pecado, que é a justiça por meio da fé. Nos capítulos 6 e 7 nós poderíamos entender um processo de santificação, como acontece a regeneração e o nosso relacionamento com Cristo. Vencida essa etapa, no capítulo 8 Paulo vai nos explicar como é que nós permanecemos na presença dele. E ele vai nos dar 5 razões que funcionam como provas inafastáveis de que nós estamos seguros em Cristo, de que aquilo que nos foi dado não pode ser perdido. A inclinação do Espírito, o testemunho interior do Espírito, as provas de que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com aquilo que nos aguarda no final, a intercessão do Espírito e finalmente o fato de que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo. A primeira delas, a inclinação do Espírito. Paulo vai dizer o seguinte, que quem possui o Espírito de Cristo vai preferir comportar-se, relacionar-se de modo a promover o seu relacionamento com Cristo. Ele vai lutar contra a sua carne
para não fazer aquilo que agrada à carne e para privilegiar aquilo que agrada a Cristo. É uma prova de que você nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não está preocupado em agradar a Cristo. Quem nasceu de novo está. A segunda prova é o testemunho interior do Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A terceira prova, irmãos, é o fato de que, por mais que o crente atravesse situações difíceis em sua vida, ele nunca vai ficar pelo caminho. O crente, ele não fica na prova, ele passa pela prova. A prova precisa ser vencida. O crente precisa progredir na fé. Ele sabe que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que o aguarda no final. Ele coloca os seus olhos no objetivo e o persegue até o fim. A quarta prova é o fato de que o Espírito intercede por nós quando, por vezes, a luta é tão grande que nós não temos condições nem de orar. Nesse momento, o Espírito Santo intercede por nós e o Senhor, que conhece a mente do Espírito, sabe o que nós precisamos. E dessa forma, nós vamos vencendo as nossas adversidades. A última prova, a quinta prova, é uma miscelânea de desafios, de dificuldades que o apóstolo Paulo diz que nós poderemos enfrentar ao longo da nossa jornada e nenhuma delas possui o poder de nos fazer naufragar na fé. Ele diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem as alturas, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em outras palavras, não há nada que possa acontecer que se torne tão forte quanto a vitória do Calvário. Porque, de acordo com essa porção final de Romanos capítulo 8, se qualquer dessas dificuldades reunisse poder suficiente para fazer com que a sua fé naufragasse, seria o mesmo que dizer que aquele problema, que aquela adversidade tinha mais poder do que a própria cruz que salvou você. E nós acreditamos que não há nada, nem no presente, nem no porvir, não há qualquer uma outra criatura que seja capaz de sobrepujar aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então descanse seu coração, você está seguro. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo vai trazer com a maior riqueza de detalhes como acontece a salvação, sobretudo dos judeus, mas também de nós que somos gentios, e ele vai dizer categoricamente que essa salvação é um ato soberano. Deus, ele salva a quem ele quer. A oferta do evangelho está para todas as pessoas. Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura, mas só quando o Espírito Santo atua na pessoa de modo a iluminá-la para que ela possa compreender o evangelho, nesse momento a salvação. E vem toda aquela discussão que nós já temos estudado desde os domingos anteriores. Mas Deus é injusto. Aí você vai ler Romanos capítulo 9. Mas eu não concordo com Deus. Como é que ele pode fazer um para viver de uma forma e outro para viver de outra? Aí Romanos capítulo 10. Mas enquanto aos judeus que são duros, como é que nós podemos afirmar com um grau de certeza que Deus vai transformar o coração deles para que haja uma espécie de avivamento e uma parte maior deles possa receber a Jesus como Salvador? Isso é Romanos capítulo 11. Vocês lembram aquela maneira com que a salvação é modulada? Ora, Deus, ele permite uma espécie de endurecimento aos judeus para que haja uma plenitude nos gentios, mas depois Romanos capítulo 11 diz que as coisas vão se inverter e Deus meio que vai endurecer o coração dos gentios para que haja um número maior de conversões no meio do povo judeu. Porque se nós éramos uma oliveira, obrigado pastor, brava, e Deus quebrou os galhos da oliveira e colocou os galhos da brava no lugar, o que impede do Senhor fazer o contrário? Quebrar os galhos da que foi enxertada e reenxertar aquela que era natural. Ele pode fazer isso e vai, de acordo com Romanos capítulo 11. Nós só não sabemos quando isso vai acontecer. Alguns irmãos creem que isso vai ser no final dos tempos. Eu particularmente creio que isso pode ser agora, caso Deus o deseje. Tá certo? Mas o fato é que vai acontecer. Nesse quesito nós somos praticamente unânimes. Aqui Paulo conclui toda a parte dogmática da carta, aquilo que ele nos queria ensinar, de modo que a partir do capítulo 12 ele agora vai cobrar de nós esse conhecimento. É como que se ele
subentendesse que nós compreendemos todos os 11 capítulos iniciais, e agora ele vai exigir de nós que nós venhamos a viver à altura do conhecimento que temos. Então ele diz assim em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra que Paulo usa para rogar tem a ver com alguém que implora. É mais do que meramente pedir, é mais do que meramente incitar, é tentar fazer com que a sua atenção se volte para isso. Imagine um homem falando com muita ênfase, com muita solenidade, com muita seriedade. A expressão grega aponta para isso. É como se Paulo dissesse: nesse momento eu quero a atenção de vocês. Olhem para mim, prestem atenção. Eu rogo a vocês que, com base em tudo isso que nós estudamos até aqui, que vocês passem a disponibilizar-se a Deus. Essa palavra paresteme, apresentar-se, tem a ver com alguém que se disponibiliza, alguém que foi sensibilizado com algo que ouviu, com algo que aprendeu, e agora quer fazer alguma coisa para mudar o cenário, para cooperar com aquele que lhe ensinou, que lhe abriu os olhos para o que estava acontecendo. É alguém que quer se envolver, alguém que quer mudar uma determinada realidade. É nesse sentido que Paulo nos implora. Ele diz: eu imploro a vocês com muita ênfase, com muita solenidade, que uma vez que vocês compreenderam onde Deus quer chegar com a sua igreja, agora que vocês possuem a mente de Cristo, que vocês não andem por aí como se nada tivesse acontecido, mas que vocês possam fazer valer a nova mente que vocês receberam, a mudança de vida que foi provocada pelo conhecimento que vocês adquiriram nesse estudo que tivemos. Dito de outra forma, compreenderam Romanos do capítulo 1 ao capítulo 11? Então façam alguma coisa. Não continuem vivendo as vidas de vocês como se nada tivesse acontecido, porque isso seria um grande desperdício de alegria. Seria desperdiçar a única oportunidade que Deus nos deu de fazer a nossa vida valer a pena. E Paulo parte para compartilhar conosco algumas formas com as quais nós poderíamos interagir com isso, como nós poderíamos nos entregar a esse chamado para mudarmos a realidade que nos cerca. Ele diz, em um primeiro momento, que nós precisamos fazer isso como um sacrifício vivo. E aqui nós temos algo que aparentemente seria incongruente, que aparentemente não faria qualquer sentido, porque todo sacrifício, sob condições normais, é um sacrifício o quê? Morto, é o que você está oferecendo em um altar. Se não está morto ainda, o objetivo é fazer com que ele morra, para que ele possa ser oferecido. Contudo, Paulo diz que esse sacrifício precisa ser um sacrifício vivo. Como os nossos professores interpretam isso? Eles interpretam da seguinte maneira: a ideia de morrer está para os seus próprios desejos, para aquilo que você até então planejava para a sua própria vida. E a ideia de viver tem a ver com o fato de você precisar abrir-se para uma nova esfera de relacionamentos. Você morre para você mesmo quanto aos seus prazeres e desejos, ao tempo em que você está aberto para viver para Deus, de modo a desejar viver os planos e os projetos dele. Em outras palavras, você morreu para você, para que você possa viver para Deus. É aquela ideia do apóstolo Paulo de estar crucificado com Cristo. Imagine um ser humano crucificado. É uma visão chocante, sim ou não? Mãos e pés afixados em uma cruz, convalescendo de dor, morrendo afogado em seus próprios fluidos corporais. É uma morte
das mais vis, das mais terríveis, das mais humilhantes, das mais chocantes, foi a morte do nosso Redentor. Então você se aproxima de um crucificado, ele está aqui se esvaindo em sangue, sufocado, sem conseguir respirar. É dessa maneira que o crucificado morre. Os seus pulmões enchem de fluido corporal e ele morre afogado. Nenhum osso é quebrado. Os órgãos vitais finalmente param de funcionar porque não há mais oxigênio no organismo. É assim que ele morre, é uma morte excruciante. Aí então você chega nessa pessoa e ele está aqui morrendo, asfixiado em seus próprios fluidos corporais, experimentando uma dor indescritível, e então você pergunta para ele: o que você vai fazer amanhã de manhã? Final de semana que vem, vai viajar para onde? O que uma pessoa nessas condições responderia para você? Mas será que você não consegue enxergar a minha condição? Não há mais expectativa em mim, não há mais vida em mim. A única realidade que agora eu conheço é essa. Essa é toda a minha vida, essa é toda a minha realidade. Vocês conseguem compreender? Agora nós vamos transportar esse exemplo que eu dei para Gálatas, quando o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu já estou crucificado com Cristo. A vida que até então eu conhecia, no momento em que a minha crucificação aconteceu, para mim acabou. Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Eu não sei o que será da minha vida amanhã, qual será o meu futuro, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, quais serão as ambições do meu Deus para comigo, mas de uma coisa eu sei: que eu estou crucificado com Cristo, e a vida que eu agora tenho, eu apenas a tenho por meio de quê? Da fé no meu Deus, que propiciou isso a mim. O que Paulo procura nos ensinar com isso? Que a partir do momento que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, nós ressuscitamos para viver a vida que Ele tem para nós, para viver os seus sonhos e para viver os seus planos. Nós estamos abrindo mão da vida que gostaríamos de ter, literalmente, para abraçarmos a vida que Ele está disposto a nos dar. Embora que essa vida nos leve por caminhos que nós, caso pudéssemos escolher, não escolheríamos. Mas se Cristo comigo vai, eu irei. O próprio Jesus, respeitadas as devidas proporções, viveu esse dilema em sua vida. Ponderando a respeito do que ele teria que enfrentar na cruz, ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade do Pai seria que o cálice fosse afastado ou que ele fosse bebido? Que ele fosse bebido. Então Jesus foi lá e cumpriu a vontade do Pai. Da mesma forma conosco. Por vezes, ao longo da nossa caminhada em direção à cidade santa, nós oramos a Deus dizendo: Senhor, se possível, não me permita fazer isso, Senhor. Então me tira daqui, me leva para um outro lugar. Oh meu Deus, faça com que essa situação que eu estou vivendo passe mais rápido. Todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Mas caso assim o Senhor deseje, faz isso para a tua glória, Senhor. Tem misericórdia do teu servo, né? Não é mais ou menos assim que nós oramos? Pois bem, irmãos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós resistimos a esse novo estilo de vida, o desperdício de alegria para nós é muito grande. Nesse sentido, dentro dessa explicação que eu estou compartilhando com vocês aqui, tentem comparar Sansão e João Batista. O que eles têm em comum? Ambos foram planejados por Deus desde antes da fundação do mundo para serem consagrados ao Senhor por toda a vida. Sansão resistiu a esse chamado todo o tempo. Sansão seria semelhante a alguém que nasceu em lar evangélico, por exemplo. Uma pessoa que recebeu do Senhor a grande benesse de ser preservado de muito sofrimento, que infelizmente aquele que não teve o prazer de nascer em um lar evangélico vai experimentar, mas muito sofrimento mesmo.
procurando felicidade onde ele jamais vai poder encontrar. Só que aquele que nasceu em lar evangélico, por vezes, ele se sente inferior demais. Porque, às vezes, no entendimento dele, pelo fato de Deus, entre aspas, não tê-lo permitido viver o que outras pessoas viveram, tudo que ele queria era, por vezes, não ter nascido nesse lar evangélico para que ele pudesse aproveitar o que o mundo pode lhe oferecer. Você percebe que, nesse sentido, essa pessoa se comporta à semelhança de Sansão? Porque se você fizer uma leitura atenta da vida de Sansão, em toda a vida de Sansão, é ele dizendo para Deus com seu comportamento: como eu gostaria de não ter sido consagrado a ti. Ah, Sansão, não vai para o meio dos filisteus, mas eu queria. Ah, Sansão, não toma bebida forte, mas eu gosto. Ah, Sansão, não toca em cadáver, mas tocar em cadáver é tão bom. É aquele jovenzinho que nasceu no lar evangélico. Ah, meu filho, não vai para a festa não, não tem nada de bom lá para você. Ah, mas eu queria tanto ir. Oh, meu filho, não faz coisas inconvenientes fora do casamento, isso vai trazer apenas prejuízo para a sua vida. Ah, mas todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? Ao invés de se sentir abençoado, era assim que Sansão deveria se sentir. Eu fui amado pelo meu Deus antes do meu nascimento. A minha concepção foi sobrenatural. O meu Deus queria fazer algo extraordinário através da minha vida. No entanto, como Sansão vivia? Mas justo eu? O Senhor foi escolher logo a mim? Às vezes é o jovem no lar evangélico, né? Que apesar de ter problemas como todos os demais lares, em condições normais, é um lar que existe para a glória de Deus. Mas por vezes os nossos adolescentes e jovens, eles se enfastiam, eles se cansam disso. Ah, eu estou cansado de acordar e ter café da manhã pronto. Ah, mas eu estou cansado de voltar da escola e meu almoço já está na mesa. Ah, mas eu estou cansado de ter um jantar antes de dormir. Mas eu estou cansado dessas minhas roupas. Eu estou cansado desse meu quarto organizado. Eu estou cansado da minha vidinha com tudo em seu devido lugar. Eu quero aventura, eu quero loucura, eu quero... É o filho pródigo. Mas sim ou não? Eu estou cansado dessa fazenda, desses funcionários, acordar com esses passarinhos cantando, com esse cheiro de café passado na hora, com esse bolinho de laranja esperando aqui por mim. Me dá, papai, a parte dos bens que me cabe, que eu quero desorganizar a minha vida para ver como é que fica. Eu acho que desorganizadamente eu vou viver melhor. Aí no final está o camarada lá no chiqueiro, dizendo: o funcionário mais humilde da fazenda do meu pai agora tem mais dignidade do que eu. Eu quero voltar para ser funcionário do meu pai e não filho. Por que é que isso acontece? Porque por vezes nós seres humanos só valorizamos aquilo que temos quando nós perdemos. Aí quando você está lá na casa dos 40, 50 anos de idade, você está dizendo assim para Deus: ah, Senhor, será que o Senhor não permitiria que eu voltasse a ter 15 anos com a mente que eu tenho agora? Já imaginou? Você com 15 anos, com a mente que você tem agora, acordando com 15 anos de idade para aquele café da manhã que mamãe faz? Já imaginou? E papai levando para a escola e você só de passageiro o dia inteiro? Tá nem aí com leis de trânsito, tá nem aí com combustível, você só está preocupado em descer na porta da escola e depois ficar esperando o papai voltar. Você não quer saber se o tanque está cheio, está meio, está na reserva. Você quer saber que tem almoço quando você chegar. E depois do almoço, o que é que a gente faz com 15 anos? Ai, mano. Só que a gente acha que essa vida é chata. Ah, mas o meu pai não me ama, minha mãe só quer o meu mal, ele só reclama. É a nossa imaturidade falando. Agora olha para o João Batista, sujeito às mesmas falhas que o Sansão, tão pecador quanto o Sansão. Mas a missão que o João Batista recebeu se tornou a sua vida. João, você pode deixar a cidade grande e se afastar um pouco para que as pessoas percebam que você não faz parte dessa religiosidade vendida, política da nossa época. Aí o João Batista podia dizer: ah, Senhor, mas eu queria viver em Jerusalém. As melhores festas são em Jerusalém. Os ambientes mais badalados da alta sociedade judaica da minha época são em Jerusalém. João Batista diz: eu posso fazer mais que isso, Senhor. Eu vou viver no deserto. João, eu gostaria que você não tomasse vinho, para que a sua mente não fosse entorpecida. Eu quero que você se concentre na missão. Eu posso fazer mais que isso, Senhor.
eu vou me alimentar de gafanhoto e vou tomar apenas mel. João, você pode se vestir de uma maneira um tanto diferente para que as pessoas percebam que você, nesse sentido, é separado demais. Eu posso fazer melhor, Senhor. Eu posso me vestir apenas de um surrão de couro. João, e o que é que você acha? No momento em que o seu ministério estiver no ponto mais alto, quando você estiver na flor da idade, o que você acha de simplesmente desaparecer sem dar mais notícia, para que outro possa aparecer no seu lugar? Para mim será um prazer, Senhor. Eu não sou o noivo, eu sou amigo dele. E a minha alegria se cumpriu no momento em que eu ouvi a sua voz. Importa que ele e que eu. Você consegue perceber a diferença? Essa é a diferença, irmãos. Apresentar-se a Deus como sacrifício vivo. A minha oração é que Deus conceda essa maturidade, sobretudo aos nossos adolescentes e jovens, o mais rápido possível, para que eles possam literalmente compreender o que significa oferecer a Deus um culto racional. A ideia de raciocinar o serviço que tributamos a Deus é fundamental para o nosso desenvolvimento na fé. Quanto mais sóbria for a sua adoração, quanto mais profundo for o seu relacionamento com Deus, mais enfático, mais evidente vai ser o seu desenvolvimento. Mais vai ficar claro que você está saindo do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D, e por aí vai. Por quê, irmãos? E presta atenção. Porque as etapas das nossas vidas não podem ser reeditadas e vividas novamente. Você só tem uma oportunidade para fazer cada etapa da sua vida valer a pena. Nesse sentido, eu agradeço muito a Deus, porque por meio da sua muita misericórdia, eu fui alcançado pela graça dele muito jovem, com 18 anos. E com 20 anos eu já estava no seminário. E depois já recebi dele a graça. Mas eu não tenho nem condições de descrever quão grande é essa graça de ser chamado por ele para fazer parte do ministério, para ser um ministro da palavra. Então, na minha realidade, todos esses inúmeros problemas que são relacionados à fase mais inconsequente da vida, eu não vivi. Porque quando cheguei naquela fase de 17, 18 anos, que você começa a ir para festa e conhecer um monte de pessoas que às vezes não agregam tanto à sua vida, que você vai dar aquelas famosas cabeçadas, né? Achando que você é a última pessoa do universo, quando na verdade você é só mais um. Mas na sua mente você é o cara, né? Graças a Deus eu não passei por nada disso. E sabe quanta frustração há no meu coração? Nenhuma. Há muita gratidão, irmãos. Aí tive a oportunidade de ser educado a respeito de relacionamento. Olha, o crente namora para casar, você tem que encontrar uma pessoa boa, que tenha uma visão, que vai cooperar com a sua, e essa pessoa que vai agregar valores à sua vida vai ser preponderante, vai ser fundamental para o seu desenvolvimento de vida, para a sua espiritualidade, para o seu ministério e para tudo mais. E essas dicas desse mapa que perfaz a nossa vida, para a nossa jornada, iam sendo me dadas, irmãos, e tudo que eu precisava fazer era ir assimilando aquilo e tentando, com os meus muitos defeitos e inúmeros pecados, tomar as melhores decisões. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que eu tenha certeza de que eu poderia ter aproveitado bem melhor cada etapa da vida que eu já vivi, eu sei que, pelo menos minimamente falando, eu aproveitei. Então eu não olho para o meu passado com aquela nostalgia daquilo que eu poderia ter vivido e não vivi. Eu até vivi, eu só gostaria de ter vivido
muito mais. E agora eu estou vivendo uma nova fase. Inclusive, eu dava esse exemplo lá no retiro que estava pregando esse final de semana, com base no famoso Salmo 90. Raíssa não gosta que eu dê esse exemplo, porque ela disse que é chocante, é um tanto macabro. Mas é verdade, irmãos. Por mais que corte na carne. Moisés vai nos dizer no Salmo 90 que a vida de um ser humano, a vida útil de um ser humano, é 70 anos. Então imagine que a nossa jornada humana seja semelhante a vencer uma montanha. Nos 35 anos iniciais da sua vida, é o ápice da juventude, do vigor físico, da disposição. Você está subindo. Entre 35 e 40 anos, você está na crista da onda. Você está no topo da montanha, vivendo a melhor fase da vida. Em condições normais. Contudo, humanamente falando, isso é verdade até do ponto da fisiologia. Após os 35, 40, o que é que inevitavelmente vai acontecer? Então você precisa aproveitar cada fase dessa jornada, mas aproveitar da melhor maneira possível, para que quando finalmente a sua caminhada com Cristo no sopé da montanha novamente terminar, você possa olhar para toda a sua jornada e com a ajuda do Espírito Santo poder dizer: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é o nosso culto racional. É saber de onde nós saímos, saber qual a razão de ser da nossa vida e como nós gostaríamos de chegar no final. Meu irmão, em nome de Jesus, eu imploro a você, preste atenção nesse ponto. A maneira com que você vai chegar no final, em muito depende de como você está se comportando no começo. Você não pode colher fruto no final se a semente não for devidamente lançada aonde? No começo. Você lança a semente, ao longo da sua jornada você vai cuidando, até que finalmente no final você possa colher o fruto. Quando nós queimamos etapas, quando não é esse raciocínio, quando nós não sabemos o motivo pelo qual nós estamos na igreja servindo ao Senhor, nós vamos simplesmente vivendo. Você não pode andar por aí simplesmente vivendo. O que eu quero dizer com isso? Deixando a vida acontecer, deixando a vida lhe levar, dizendo assim: no final vai dar certo. Essa falta de ambição pode fazer com que você passe pela vida sem deixar um legado, sem ter efetivamente contribuído para algo. Faça o seguinte exercício: se porventura o nosso Deus, caso assim Ele desejasse, Ele nos levasse para casa hoje. Se hoje fosse o nosso último dia nessa terra, como as pessoas lembrariam de nós? Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Já que eu estou com a palavra, eu vou dar um exemplo de per si, próprio. Se caso eu morresse hoje e Vinícius conversando com o André, assim: ô André, o pastor Jamerson morreu. O pastor Jamerson era um teólogo tão bom. Se na mente de Vinícius eu ficasse sendo lembrado dessa forma, para mim eu teria fracassado. Aí está lá o Lucas conversando com Danilo. Aí Lucas dizendo assim: Danilo, o pastor Jamerson morreu. O pastor Jamerson era tão gente boa, era tão legal, vai fazer falta. Se Lucas lembrar de mim dessa forma, para mim eu vou ter fracassado. Mas imagina que a irmã Francimar está conversando com a irmã Tânia, assim: irmã Tânia, o pastor Jamerson morreu, partiu para estar com o Senhor. O pastor Jamerson era um homem de Deus. Aí para mim, irmãos, a vida valeu a pena. É dessa maneira que eu luto para ser lembrado, irmãos. Esse, na minha maneira de ver, é o maior título que um homem pode receber na vida. Eu não quero que a minha esposa, porventura, lembre de mim caso eu parta, como um bom marido, como um homem honrado. Tudo isso está incluído nesse pacote, mas eu gostaria muito que a minha esposa pudesse dizer que ela viveu com um homem de Deus, e a minha filha pudesse dizer: meu pai foi um homem de Deus, e o meu filho pudesse dizer: o meu pai foi um homem de Deus. Já imaginou se na minha lápide estivesse escrito assim: aqui jaz um
Um homem de Deus. Irmãos, esse é o maior de todos os títulos, é o título dourado. Tudo mais é acessório. É o título que está para alguém que não se conformou com este mundo, que ousou viver na contramão do fluxo dessa história. É o que o apóstolo Paulo está exigindo de nós aqui. E não vos conformeis com essa era, não vos conformeis com este século. Este mundo vai tentar ditar para você como deve ser o seu vocabulário, a forma com que você vai usar o seu cabelo, as roupas que você vai vestir, a casa que você vai ter, os veículos nos quais você vai se locomover. Esse mundo vai tentar ditar tudo para você. Não se permita moldar pelo mundo. Não ceda sob o pretexto de contextualizar-se com o mundo aos caprichos dele. Nós somos diferentes, irmãos, porque nós somos o povo do Espírito Santo, nós somos o povo do livro. Deus espera um comportamento diverso de nós. Tenha cuidado com a desculpa da cultura. Ah, mas isso é cultural, eu me visto, eu me comporto, eu me relaciono, eu interajo, eu vivo, eu usufruo, eu compro, eu vendo. Enfim, irmãos, todo o tecido social que compõe a minha vida tem a ver com o espírito da minha época. É assim que as pessoas se comportam hoje, é assim que eu me comporto, para que portas se abram e eu possa pregar o evangelho. Não necessariamente. Você pode manter a solenidade do seu cristianismo e interagir muito bem com a sua cultura, sem contanto ter que se curvar a ela, ceder aos caprichos dela para que você tenha uma voz, para que você tenha vez, para que você tenha público, para que você tenha palco. Você pode muito bem preservar sua integridade, o seu estilo de vida cristão, se comportar, falar, vestir-se como alguém que de fato foi regenerado e é cheio do poder do Espírito Santo, e interagir com a cultura como qualquer ser humano interage, assim como o Senhor Jesus fez. Jesus interagiu com a cultura como ninguém, mas ninguém falava com tamanha autoridade, ninguém causava um impacto maior quando chegava. Você não vê em nenhum momento Jesus tendo que abrir mão da sua própria personalidade para tentar conquistar alguém. Haviam seitas religiosas na época de Jesus. Os saduceus se vestiam e se comportavam de uma forma, os fariseus de uma maneira completamente diversa. Haviam cobradores de impostos, haviam outros funcionários públicos do Império Romano, havia o povo comum no qual o Senhor Jesus estava inserido, e haviam pressões socioculturais de todas as formas atuando sobre Jesus. Jesus, no entanto, preferiu o seu próprio caminho para a glória de Deus. Ele não se deixou moldar-se pelo mundo, mas ele transformou o mundo no qual ele estava inserido, pela renovação do entendimento que possuía. Jesus possuía mais do que ninguém a mente do Espírito. Jesus é Deus. Nós, por nossa vez, quando regenerados, perdemos a nossa mente mundana e recebemos no lugar uma mente que foi transformada pelo Espírito Santo. A nossa grande ambição agora deve ser viver com base neste novo entendimento que nós agora temos. Se a nossa mente foi transformada, será que o nosso comportamento não vai ser? E o nosso estilo de vida? É claro que vai. Quando isso acontecer, nós poderemos experimentar uma vontade que é boa, perfeita e agradável, né? O que eu quero dizer com isso? Que há duas formas de você interagir com essa frase. Imagine que eu venha para a igreja com uma roupa, vou dar esse exemplo, poderia ser qualquer outro. Uma roupa assim bem despojada, bem radical. Vem aqui com um short, uma camiseta, um tênis colorido, bacana, né? E aí você convida o seu amigo.
que não é crente, para visitar a igreja. E ele diz: olha, isso aqui é meu pastor. E ele vai responder assim: e é? Nem parece. O que está acontecendo aqui? Essa resposta pode ser interpretada de duas formas. Nem parece, porque ele é muito parecido comigo. Ou nem parece, porque essa não é uma postura que eu esperaria de um pastor. Você percebe? Boa parte da nossa geração responde da primeira forma: nem parece, porque é muito parecido. Aí o pecador vai se sentir bem, porque praticamente não há qualquer diferença entre quem é e quem não é. E há pessoas que não têm nenhum problema quanto a isso, glória a Deus. Todavia, há aqueles que vão dizer o seguinte: nem parece, porque eu achava que alguém que ocupa uma função solene como essa deveria, sob determinados aspectos, ser diferente dos demais. É nessa segunda parte da resposta que eu creio, irmãos. Ainda que, sob determinados aspectos, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, seja igual aos demais, sob determinadas condições. Pense numa partida de futebol. Existe um uniforme para os jogadores. Sendo pastor, eu não vou jogar futebol de terno e gravata. Para jogar futebol, eu vou ter que, naquelas condições, usar o uniforme da minha equipe e me vestir como qualquer outro. Mas mesmo usando o uniforme da equipe, quando a partida começa, o que se espera de mim? Qual deve ser o meu comportamento? Até aquele que não sabe que eu sou pastor, quando algumas coisas forem exigidas de mim ao longo daquela partida, vai dizer: rapaz, aquele jogador é diferente. Se fosse outro ali, teria reagido de uma forma diversa. Aí alguém vai dizer: é porque aquele rapaz ali é. Quando termina a partida, aí você vai, bota as suas roupas como de costume para voltar para casa. Ele olha para vocês assim: realmente, pelo jeito dele, dá para ver que ele é pastor. Nós temos interagir de determinada forma com a nossa cultura, irmãos, que tem se tornado cada vez mais difícil distinguir que espécie de mudança efetivamente foi provocada em nós. E quando os pecadores que ainda não reconheceram o senhorio de Cristo perguntam por que é que nós passamos a ver dessa maneira, nós nos satisfazemos em dizer que a mudança aconteceu apenas na nossa mente e no nosso coração, e tudo mais pode permanecer da mesma forma, porque Deus só está preocupado com o nosso coração. Eu não consigo crer dessa maneira, irmãos. Você entende? É por isso que a gente diz: você vai dirigir o culto, meu irmão, vem com a roupa assim. Você vai cantar no louvor, então vem com a roupa assim. Porque esse ambiente, por mais que não haja uma diferença entre sagrado e profano, ele precisa causar esse impacto. A pessoa está vindo de um mundo que jaz no maligno, cheio de outras referências, e quando ela diz assim: eu quero ir na igreja porque eu estou precisando ouvir a voz de Deus, o mínimo que ela espera é que, ao entrar nesse lugar, o sagrado a impacte. Ela tem um choque de vida e diga assim: eu quero essa realidade para mim. Nós não podemos, ao preço de nos contextualizarmos com o mundo, nos comportarmos de uma maneira tal que o pecador diga: rapaz, que coisa bacana, eu estou aqui e parece que eu estou nos exatos locais que eu frequento com meus amigos. As paredes são iguais, a iluminação é igual, as roupas são iguais, o vocabulário é igual, é tudo igual. Como eu me sinto bem nesse lugar. Eu vou voltar aqui muitas outras vezes. Na verdade, eu vou começar a frequentar esse lugar, porque eu me sinto bem aqui. Eu me sinto à vontade aqui. Eu sou parte de tudo que está acontecendo aqui. É o meu habitar. Meus irmãos, como estratégia de fazer com que os prédios encham, não há nenhuma igual a essa. Mas como forma de chocar o pecador com a mensagem da cruz ensanguentada, de modo a fazer com que ele se arrependa dos seus pecados, mude de vida
e encare uma nova realidade com a mente de Cristo, essa estratégia é pífia e não leva ninguém a lugar algum. O Evangelho foi feito para nos chocar. O Evangelho foi pensado para denunciar o nosso pecado. O Evangelho foi planejado para nos afastar do erro, para afastar a vida anterior que nós tínhamos e para fazer com que nós tenhamos uma nova vida com base na graça de Deus. Se você vem para a igreja e não é chocado, não é, me ajudem aí, impactado de alguma forma, alguma coisa está errada. Você entendeu? Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós possamos ser de fato sal da terra e luz do mundo com a mente de Cristo que agora nós temos. Amém?